Olá pessoal, bom dia! Então vamos lá então para nossa aula de história. Vamos lá, meus formandos, né? Mas não se preocupe, gente, daqui a pouco esse negócio vai passar, a gente vai voltar, vai ter as aulas presenciais e coisa melhor. Bom, pessoal, a nossa última aula em vídeo eu estava explicando sobre a Revolução Russa. E depois eu dei seguimento, então, com a Grande Depressão, ou Crise de 29, ou Crack de 29, são ambos as termologias e vocês podem acessar qualquer uma delas, usar qualquer uma delas para se informar sobre esse conteúdo. E aí a gente pergunta assim, tá, mas por que a gente estuda isso, professora? A gente está no século XXI, isso aconteceu em 1929, no século XX. Primeiro, no século XX, a gente tinha ainda, na metade do século XX, a menção da crise de 29 ela era muito forte. Então, se tinha que ter um cuidado muito grande, né, com os negócios e com o sistema capitalista em si, para que não se tivesse uma nova crise geral, como aconteceu em 29. No final do século XX, ainda tinha essa menção, porque a gente tinha crises políticas e financeiras no mundo inteiro, o Brasil era um desses países, mas não era geral, generalizado. Então eu vou dizer para vocês assim, ó, o mais próximo do que a gente tem de crise mundial, aonde afetou todos os países depois de 1929, depois da Grande Depressão, é o que está acontecendo conosco agora. Gente, nós estamos fazendo parte da história vivendo esse momento de pandemia. Nós estamos fazendo parte do mundo onde o mundo inteiro enfrenta exatamente o mesmo problema. E é um problema de saúde que gera inúmeros problemas financeiros. Né? É muito sério, é muito grave. Ao mesmo tempo que a gente sabe que tem que se isolar e que tem que se cuidar, a gente também sabe que as pessoas precisam trabalhar, a gente sabe que as pessoas precisam produzir, precisam consumir, né? Porque precisam de renda. Então a gente tem um duplo problema para resolver, né? O problema da saúde e o problema da economia. Então a gente tem duas coisas para o mundo dar a mão e se ajudar e se cooperar uns com os outros, né? Então, sentimentos hoje como empatia, solidariedade, né, um olhar maior para o outro ser humano, ele é de extrema importância, né, por todos esses sentidos. E foi mais ou menos parecido algumas coisas que aconteceram em 1929. Em 1929, o que acontece? A década de 20 para os Estados Unidos ela foi uma década muito importante. Lembra que eu falei para vocês? Os Estados Unidos constroem a sua história, eles constroem a sua hegemonia mundial perante a duas grandes guerras, a primeira e a segunda, tá? Então, assim, eu vou dizer para vocês, os Estados Unidos se recuperou da crise de 29 mais rápido porque teve a Segunda Guerra Mundial. Se não tivesse, eles tinham demorado mais tempo. Tá? Então, o que acontece? Quando os Estados Unidos saem como grande potência na Primeira Guerra Mundial, em 1918, os Estados Unidos abrem uma grande opção de mercado, de ampla produção de produtos, de mercadorias, industrialização, produtos que para nós chegou aqui em meios de consumo na década de 60, lá já era usado desde a década de 20. Então vamos pensar, gente, tudo que vocês puderem imaginar. Fralda descartável, máquina de lavar roupa, aspirador de pó, liquidificador, sabe, todos esses eletrodomésticos, automóvel, enfim, tudo que pudesse favorecer a vida humana, né, o cotidiano, estava sendo produzido. E os Estados Unidos, então, teve uma grande produção dessas indústrias. E os bancos, por sua vez, cada vez emprestavam mais dinheiro para as pessoas abrirem seus negócios, né, para as pessoas empreenderem, para as pessoas hipotecarem suas casas, para as pessoas refazerem esses financiamentos, pegarem dinheiro, investirem nesses produtos. E muitas pessoas foram fazendo isso. E muitos entraram no comércio da Bolsa de Valores, né, comprando ações, comprando títulos, e isso foi então dinamizando. Só que chegou uma hora que começou a ter muita oferta de produtos e pouco consumo. Por quê? Porque começou uma recessão, né, dos mercados e a grande produção, a grande demanda. Não sei se vocês lembram lá do sistema Fordista, que ele trabalhava com grandes estoques, ele foi copiado pelo mundo inteiro, a produção em cadeia, em esteira, e ele tinha então uma das coisas, era a produção do estoque, né, um estoque muito alto. Então os americanos não, estadunidenses, começaram a ter uma produção muito grande,
né, a ter estoques muito grandes e as pessoas não estavam consumindo. Por quê? Porque tinha uma certa durabilidade que eles estavam comprando. Os países fora dos Estados Unidos, a importação não estava sendo tão grande, né? Então, em termos financeiros, os países não tinham tantas condições. E começou então uma grande oferta e pouca demanda. E isso fez com que o preço desses produtos caísse muito, tivesse que baixar muito para as pessoas poderem comprar ou terem, né, a ideia de comprar mais. Só que quando cai o preço desses produtos, cai também a ação do investimento dessas empresas. Então esses títulos começam a cair também. E aí acontece uma reação em cadeia, né? A gente vai ter que começar o setor a demitir, né? As empresas começam então no processo de demissão dos seus funcionários, aquelas pessoas vão produzir menos e aí a gente vai passar a ter pessoas que não pagam mais suas hipotecas das suas casas. Então a gente tem um período, esse período da grande recessão, aonde muitos estadunidenses perderam as suas casas, porque muitas casas eram hipotecadas e aí os bancos recolheram. E aí foi ambos os problemas. Por quê? Porque o banco recolheu e não recebeu a dívida e ao mesmo tempo o banco não conseguia leiloar porque não tinha comprador suficiente para poder recuperar o dinheiro do empréstimo e às vezes nem o dinheiro, não é nem questão do dinheiro com juro, era o dinheiro mínimo emprestado ou o valor do imóvel. Então, muitos ficaram desabrigados, muitos foram viver em comunidades, né, diferentes. O nível de alcoolismo nos Estados Unidos aumentou, de criminalidade, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, uma coisa cultural que vai surgir, que a gente tem até hoje, surge na década de 20, né, no final da década de 20 ali, na Grande Recessão, é as revistas em quadrinhos, os gibis, eles surgem nessa época. Por quê? Porque era uma leitura barata, o gibi ele era vendido a 1 centavo de dólar, né? Então ele era um produto que a pessoa podia consumir, podia ler, consumir cultura, né, consumir uma informação por um preço muito acessível. Então, para você ter uma ideia, era muito em conta. Depois se popularizou, né? Então ele também se firma, por quê? Porque as pessoas queriam ler, queriam ter informação, pensar que a gente não tinha a vivência que a gente tem hoje. Hoje a gente tem internet, tem celular, a gente tem um mundo de acesso. E naquela época não, né? Então tu tinha que ler algo para ter essa demanda. E aí foi uma reação em cadeia, pessoal, né? Tudo foi desmoronando, as empresas foram fechando e também deixaram de pagar aqueles empréstimos com os bancos. As ações dessas empresas começam a cair desordenadamente. E aí a gente vai ter, então, exatamente no dia 24, né, de outubro, a quinta-feira negra que se fala, a gente tem o crack, a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York, é quando as ações todas despencaram, quando quebrou, não se tinha mais como negociar, né, a questão das ações, elas não tinham valor de nada, nem títulos do governo, nem títulos de empresa, né? E aquilo foi uma reação em cadeia. Então, aquilo aconteceu nos Estados Unidos e afetou diretamente Canadá, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, os países capitalistas da época que também tinham então seus investimentos em bolsas de valores. Vou dizer para vocês, o único país que não sofre com a quebra da bolsa de Nova York é a União Soviética. Por quê? Porque nesse momento ela já está aderida, né, já aderiu ao sistema socialista, já trabalham com capital fechado, eles trabalham entre as repúblicas, então eles não tiveram, eles não foram afetados economicamente com a quebra da Bolsa de Nova York como os outros países foram. E isso foi então geral, né? Esse momento, né, onde se tem uma diminuição de renda, de consumo, a gente vai ter um alto nível de desemprego, a gente vai ter um alto nível de empobrecimento da população, a gente vai passar a ver famílias inteiras, né, andando, a gente tem imagens e jornais, né, famílias inteiras andando, perambulando pela rua, sem ter onde ficar. As pessoas realmente passavam uma necessidade muito grande nesse período, né? Era poucos os lugares, aí tu tinha uma mão de obra excedente, então os poucos lugares que davam emprego pagavam uma taxa mínima, pagavam centavos de dólar, né, para as pessoas, e aquilo praticamente não dava para comer, não dava para alimentar. As pessoas foram morar em lugares bem insalubres,
né, em cortiços, em lugares com pouca condição de passagem de ar, muitos adoeceram, morreram por conta disso. Então, foi realmente uma crise muito grande. Então, eles tiveram que fechar a bolsa por um período, né, para reestruturar, até o governo reorganizar os títulos, até o governo regularizar toda a questão financeira para poder reabrir os mercados de bolsa de valores, e isso custou bastante tempo. Os Estados Unidos conseguiu se equilibrar, então, a partir do movimento, né, do New Down, que eles têm, então, né, eles vão, quando tem esse acontecimento, né, eles vão, então, trabalhar voltados para essa economia, e eles vão ter a possibilidade de crescer quando estoura a Segunda Guerra. Por quê? Porque daí eles param de produzir aqueles produtos em excesso, eles têm as instalações, eles têm as indústrias, né? Tem como produzir. Então eles param de produzir eletrodomésticos, eles param de fazer geladeira e fazer aspirador de pó, eles começam a produzir bala, começam a produzir armamento, e isso, em primeiro instante, ele era vendido então para os países europeus que estavam envolvidos na Segunda Guerra. Tá? Desde antes da Segunda Guerra, porque a gente tem um pré-guerra, né? A gente tem um momento ali de paz dos regimes totalitários que vão surgir, que é o nosso próximo conteúdo, mas a gente tem um momento onde os países vão estar se armando, né? Então também importar tecnologia de fora. Então ali eles conseguiram se retomar, ter essa retomada de posição, né? E, claro, depois, né, quando teve a guerra efetivamente, porque teve que reconstruir depois o continente europeu, e os Estados Unidos tinham condições de mandar, né, subsídios para lá. Pessoal, a crise de 29, ela não afeta, né, somente, então, as pessoas dos Estados Unidos ou da Europa, ela também vai afetar países como o Brasil. O Brasil, por exemplo, trabalhava praticamente com a questão agrária e exportava café para o mundo todo, era o produto, era o carro-chefe. E na década de 30, então, o Getúlio Vargas ele queima, né, sacas e sacas de café, porque o preço do café despenca, e para não perder dinheiro ele queima, para não vender o café barato demais. Né? Então a gente tinha uma dependência financeira muito grande desse único produto, e aí então é que Getúlio Vargas começa a ter a sacada, né? Opa, peraí, a gente precisa produzir outras coisas, a gente precisa ter indústria, a gente precisa vender, né, produtos de outra forma e não ficar dependente, né, de uma monocultura. Então, pessoal, mais ou menos era isso, por isso que a gente fala bastante da questão da crise de 29, né? Eu falo comparado com o que a gente está vivendo agora, porque é um momento onde a gente vai ter, então, uma série de movimentos das pessoas, né? A população vai sofrer. Quem sofre com essas questões financeiras realmente são as pessoas mais pobres. Claro, a gente pensar que muitos bancos quebraram, né? Mas eles conseguem se recuperar de uma forma ou outra, né? Eles têm um subsídio, a população é que sofre mais. A mesma coisa também, os Estados Unidos viveu algo parecido com a crise de 29 em 2008 com a crise imobiliária, né? Porque não sei se vocês acompanham os filmes ou séries, eles têm muito hábito de hipotecar as casas, ou seja, eu tenho um valor, eu tenho um bem, eu vou no banco, eu pego um empréstimo e eu dou a minha casa como garantia, vou pagando aquele empréstimo e vou investir aquilo na faculdade do meu filho, ou eu vou investir num negócio, ou eu vou pagar uma dívida. Só que às vezes tu tem uma queda de renda muito brusca e tu não consegue pagar, né? Ou então tu tem uma superfaturação daqueles produtos, que foi o que aconteceu em 2009, né? Foi uma supervalorização do mercado imobiliário, e aí se viu o que estava acontecendo e se teve então de fato ali uma outra crise, alguns bancos quebraram, alguns empresários acabaram até sendo presos, enfim, mas né, deu uma crise mundial, a gente sofreu com essa crise, não tanto, né? Mas países europeus também sofreram bastante. Mas o pior, o mais parecido com 29 é o que está acontecendo agora. Né? Em 29 não morreu tantas pessoas como morreu agora em decorrência, né, dessa pandemia. Então, a gente está tendo hoje, pessoal,
mais de 1 bilhão de pessoas estão na iminência de perder as suas fontes de renda, né? 1 bilhão. Eu não tô falando de 1 milhão. Eu tô falando de uma população mais que a população da China, né? Então é muita gente. Muitas empresas estão quebrando, muitas empresas vão quebrar ainda, né? Eu não tenho garantia do meu trabalho, assim como nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém em função nenhuma, né? A gente tá todo mundo receoso e por isso que é importante a gente entender esses momentos e, mais importante também, entender que esses momentos passam, né? A crise de 29 passou e as pessoas que estavam vivas, elas conseguiram se reerguer. E a pandemia de 2020 vai passar, né? E a gente vai dar um jeito de levantar, de se reerguer e todo mundo tocar pra frente, só não vai quem não tá vivo. Então, por isso que se cuidem aí, se mantenham cuidados, protegidos dentro da melhor forma possível, tá? É isso que eu tô fazendo, é isso que eu quero que vocês façam. Em breve a gente se encontra, ok? Pessoal, vocês têm um trabalhinho para me entregar, tá? A aula de hoje ela é somente explicativa, porque vocês têm uma atividade longa aí para fazer. Então, eu não vou passar atividades na aula de hoje, fica só a única atividade de vocês é assistir o vídeo e dar continuidade, então, ao resumo, a resenha crítica que você tem que fazer dos últimos cesáreos, né? Que é um trabalho demorado, tem que assistir, tem que escrever. Então, eu entendo que demora, por isso eu não vou pressionar vocês agora com mais material, tá? E também para vocês se organizarem para estudar. Semana que vem, deixa eu olhar aqui o calendário, porque eu preciso me situar no tempo e instante. Esses dias a minha filha perguntou, mãe, tu não edita os vídeos? Eu disse, não, minha filha, a gente vai tocando as coisas, vão acontecendo. Quando tem falha nossa, tem falha nossa. É ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Ela começou a rir de mim, ela, mãe, tu não é muito certa da cabeça. Eu disse, não, minha filha, eu não sou mesmo, nunca fui. Mas, enfim, semana que vem é dia 6. Eu vou dar uma reco pra vocês, porque eu não vou ter aluno em recuperação, né? Vocês são maravilhosos, vocês são alunos que fazem todas as atividades, então eu tenho certeza que vocês estão em dias e a gente não vai ter aluno em recuperação. Então, eu vou fazer o seguinte, meus queridos. Dia 6, tá, de maio, eu vou gravar um videozinho respondendo algumas atividades que eu enviei para vocês, corrigindo essas atividades, para vocês revisarem as aulas, ok? E dia 13, então, eu vou postar a prova. Gente, a prova eu vou deixar no máximo aberta 24 horas, tá? Então, cuidado, tá? O trabalho eu deixei vários dias lá, o de geografia que vocês estão fazendo, eu deixei vários dias aberto para vocês fazerem e enviarem o trabalho, né? Eu vi ali hoje que o Rafa já tinha feito e me enviado. Não sei os outros se já fizeram, já mandaram, porque daí eu não olhei mais. Mas cuidado que a prova vai ser 24 horas de prazo. Quem não fizer em 24 horas, dançou, tá? Então, continuem os estudos, continuem suas atividades, tá, pessoal? Com tempo agora, né, para vocês darem uma acalmada, uma respirada, né? Final de trimestre, eu corri bastante, deu tempo de abordar tudo que eu precisava e agora eu vou deixar vocês darem uma respirada, botar a cabeça no lugar para poder estudar para a prova. Então, olha só, 2 semanas quase, né? Aula de hoje, só explicativa. Semana que vem, só correção. Na outra, a prova. Ok? Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.